A live 502 começando, mais um dia começando, com a graça, com a paz. Vou ajeitar aqui um pouquinho. Da onde está vindo essa música? Aqui. Fazer seu dinheiro. Pronto. Muito bom, queridos. Vamos ajeitando as coisas aqui para começar. Espero que vocês tenham tido uma noite tranquila e serena. Bom, nós vamos transmitir na outra plataforma também hoje. Por isso que também bagunçou as coisas aqui, bagunçaram. Estamos escutando bem aí? Mais pra frente isso aqui, queria colocar mais pra frente. Só um segundo. Só ok, né? De logística aqui. Peço paciência, só um pouquinho. Paciência. Vai ter que ser assim mesmo. Não tem jeito. Agora, pelo menos. Muito bem. Bora lá. Tá mais baixo ali, mas enfim. Vamos nessa, queridos. Uau! Bom dia, Elaine. Bom dia, queridos todos que estão entrando, que vão entrar. Hoje nós estamos realmente transmitindo nas duas plataformas. Espero que funcione bem. E hoje a gente começa um ciclo novo, um ciclo de 12 lives que nós faremos à noite. Durante 12 dias nós estaremos ao vivo todos os dias à noite e falando a respeito coisas importantes, sempre importante, mas nós teremos 4 grandes temas que a gente vem trabalhando, que são temas de integração, que são pilares da nossa existência e que nós precisamos dar atenção a isso para que a gente tenha uma plenitude maior, trabalhar nossa espiritualidade, dar sentido à nossa profissão que a gente tem entregado para o mundo e
cuidar dos nossos relacionamentos conosco, com o outro, com o mundo e cuidar da nossa gestão financeira. São coisas importantes que precisam acontecer. E nós falaremos nos próximos 12 dias sobre isso. Deixa eu ver uma coisa aqui, acho que eu consegui pensar num esquema melhor. Penso que sim. Muito bem. Muito bom. Então, como disse, nós estamos nas duas plataformas hoje e espero que dê tudo certo. Muito bom. Então, a gente começa tudo que é novo, ele precisa de uma adaptação. Precisa se adaptar, não tem jeito. Vai dando um errinho aqui, um errinho lá, e a gente tem que ir corrigindo e para que as coisas vão se ajeitando, certo? Assim é. Então, amados, vamos começar com a nossa conexão, fazer a nossa conexão. Bora lá? Fechando os olhos físicos para abrir a visão interna. Respira fundo. Solta. E mantenha o foco na respiração. Sentindo o ar entrando e o ar saindo. Ele entra e sai. Mantemos 3 vezes a sílaba semente, o sagrado Om. Respira fundo. Respira fundo. Mantenha o foco na sua respiração. Sente o fluxo da energia entrando e saindo. Tomar consciência do corpo físico.
Observar as pernas, os braços, a coluna. Observar cada órgão do corpo. Direcionar a consciência ao coração, que pulsa. Observar os pulmões rompendo com o ar. Todo o trato digestivo. Rim direito e esquerdo. A bexiga. Observar todos os órgãos. A dimensão do corpo físico. Levar a consciência ao corpo de percepção. Observar os 5 sentidos. A pele. A audição. Quais sons chegam até você? Qual gosto habita a tua boca? O aroma. Chega até suas narinas. Levar a consciência ao campo emocional. Tendo clareza. Da emoção que aí habita em você. Onde há medo, há coragem. Há determinação. Onde há confusão, há clareza. Onde há distração, há foco. Levar a consciência ao campo mental e observar os pensamentos que aí habitam. Transmutar os pensamentos. Cuidar dessa habitação chamada mente. Cuidando dos bons pensamentos, trazendo os novos pensamentos. O ar entra e sai. Constante e gradual. Levar a consciência ao topo da cabeça. E visualizar a coroa de luz que aí habita. Que te coroa. Que te dá nobreza. Que te conecta com o sagrado e com o divino.
rainha que tu és, que todos somos. Elevar a consciência a 1 metro da cabeça física e observar as 3 esferas. Te ilumina, te protege, te fortalece. Ser um eu observador de si mesmo. Observar o processo. Alinhar aquilo que precisa ser alinhado. Conectar aquilo que precisa ser conectado. Cascata de luz branca desce das esferas, penetra a coroa e inunda todos os corpos, tornando tudo um branco alvíssimo, da purificação, da imaculação. Sentir esse alinhamento, essa iluminação de si mesmo. E elevar a consciência ao mundo do alto, observando a lua que flutua e o sol. Trazer um leve sorriso que vem da alma, de observar e sentir a graça. Direcionar a consciência
para o ambiente onde você se encontra, com o corpo físico, sentir a presença do Espírito Santo, refazer as alianças com Ele. Para que Ele possa ser seu guia, seu orientador. Comungar o Cristo vivo dentro de nós. Respira fundo. Solta. Vá abrindo seus olhos lentamente. Esfregando suas mãos. Despertando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A jornada verdadeiramente a jornada, ela não é fácil, ela é simples, mas ela não é fácil. Sempre importante estar trazendo essa conexão, esse alinhamento dos corpos, compreender que nós não somos esse corpo físico, sensorial, emocional, mental. Ele serve para operar aqui e o agora. Refazer a aliança com o Espírito Santo, que é o nosso grande orientador, comungando o Cristo vivo dentro de nós. E assim a gente começa mais um dia muito bom. Vamos ler sobre a 7ª frequência. Leremos 2 Coríntios 5. Vamos ver o que a gente extrai da palavra. Uau! Vocês me escutam bem, né? Eu vi que acho que não sei se a Luzia Solange ou a Joyce, a Luzia Solange. Se você puder conferir o Instagram, está transmitindo bem lá. Você está me escutando bem aí, Rosana? Acho que é a Rosana que está comigo aqui. Deixa eu ver. É a Rosana. Só me fale se você está me escutando bem, Rosana. Aí. Nós estamos transmitindo no Instagram de uma outra forma hoje. Então, sim, tá bom. Que alegria ter você aqui, viu? Bom, queridos, vocês me dão força. E por mais que eu sempre pareça forte, determinado, focado, perseverante, esteja sempre alegre e é sempre verdadeiro, tem alguns dias que são mais difíceis. Hoje é um dia desses, que eu levantei e me senti mais cansadão. E assim é. E são esses dias que a gente precisa seguir, precisa realinhar e colocar tudo em prática, absolutamente tudo em prática, que a gente vem colocando e pregando aqui. Fazer esse alinhamento, ler a palavra, se nutrir da palavra, dar a mão entre nós, que somos essa comunidade linda que está sendo criada, já foi criada, que está crescendo, os trevos felizes, e aí seguir em frente. É isso aí, Rafa, é desafiador, né? Rafael nos coloca que é desafiador acordar cedo nos dias atuais, exatamente, é desafiador.
e pelo volume de trabalho todo que nós estamos tendo também. Mas vamos seguir, vamos lá, que juntos fica mais fácil. Tá tudo ok, que ótimo, Sol. Que legal, que bom ter vocês aqui, Solange, Elaine, Joyce daqui a pouco tá chegando, também tá cansadona, tem feito uma jornada também dura. É isso. Muito bem, amados. Vamos ver o que a Shah nos traz. 7ª frequência. Faça a invocação comigo. Shah, tu me oferecestes o difícil trabalho de te encontrar nas menores coisas. Permite então, Senhor, que a minha inteligência não se disperse nas ilusões materiais. Que eu não me separe de ti para saber sempre distinguir a essência escondida na vida efêmera, transitória. Saudações ao primeiro coro, ao coro dos serafins, regido pelo sagrado príncipe Metatron. Metatron. Queridos, então olha que interessante, porque em nenhum momento ele, eu sempre ressalto isso, ele traz que, quando ele fala que a minha inteligência não se disperse nas ilusões materiais, está falando da questão efêmera, é a questão transitória, de que nós estamos como uma passagem nesse planeta, no nosso planeta aqui. Como diz Salmo 90, pode durar 70, 80, 90 anos, mas a eternidade não durará. Então, o que vai durar na eternidade é nós, na qualidade de alma, conquistando a imortalidade da nossa alma, de nós mesmos. Como? Fazendo aquilo que tem que ser feito, cumprindo a missão que a gente veio, que acima de tudo é jorrar para o próximo aquilo que só nós temos como algo único. Aí que a gente precisa caminhar. Que eu sempre possa distinguir a essência escondida na vida efêmera. Então, essa energia sutil por trás da matéria espessa. Tudo que é físico é regido por uma energia sutil. Tu me oferecestes o difícil trabalho de te encontrar nas menores coisas. Olha que lindo isso, Encontrá-lo nas menores coisas. Então, sempre atento, que nós possamos ter essa sabedoria, manter essa sabedoria, de olhar para a matéria, mas olhar além da matéria, Além da matéria. Essa é a energia de touro. Energia de touro. Eu digo, o que os taurinos, e todos nós temos touro no nosso mapa, então isso não é uma exclusividade dos taurinos, mas todos nós temos isso, em alguma área da nossa vida. O que eles olham são a estética da história, não olha dentro o conteúdo. Exatamente é isso que ele traz aqui. As menores coisas, distinguir a essência escondida na vida efêmera. Então, olhar além da matéria, olhar além da matéria, é isso que ele está trazendo para nós aqui hoje. Muito bom. Vamos ver aqui que 2 Coríntios 5 nos traz. Estava aqui. Deixa eu ver se eu consegui salvar aqui. Não vai ser, porque aqui está 1 Coríntios 13, não vai funcionar. Será que se eu mudar aqui, vamos testar? Testar e corrigir. Deu certo. Só mudei de 2 para 1. Pronto, funcionou. Então nós leremos 2 Coríntios 5. Vocês estão com a sua Bible aí? Pessoal do Instagram.
Aqui no YouTube eu estou dando o arquivo, mas ou me escuta ou abre aí na sua Bíblia, sua Bible, como eu carinhosamente chamo, ou se não, me escuta. Bora lá ver que 2 Coríntios 5, cartas aos Coríntios, que Paulo nos traz aqui. Grande Paulo. A nossa habitação celestial começa. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena que vivemos, temos na parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando... Estava sem coisa. Pronto, já arrumei aqui também uma outra coisa que estava estranha. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Por quê? Estando vestidos, não seremos encontrados nus. Uau! Incrível! Qual nudez que ele se refere? A nudez da alma. É essa que ele está se referindo. Está descoberto. Está desnudo, absolutamente sem o manto de Maria, a gente poderia pensar. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Dando o Espírito, Ele, a parcela dele, para aquilo que há de vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo... Olá, voltamos. Vocês estão me escutando? A internet está variando aqui. Estou com instabilidade da internet. Só me confirma se vocês estão me escutando aí. Fala, Hitomi. Deu uma falha temporária na transmissão. Som ok? Voltou tudo aí? Tá piscando as coisas aqui. Tá. Bora lá. Então vamos continuar lendo aqui. Estou com uma certa instabilidade na internet. Vamos torcer que tudo funcione. Se Deus foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito, ou seja, a parcela dele, como garantia daquilo que está por vir. Portanto, temos sempre confiança. Confiança, essa palavra, ela é muito importante e ela segura muita coisa. Confiar, com quem? Com Deus, é com Ele que a gente precisa estar confiando. Fiar, ser um tecelão, tecer. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Então, mirado no corpo e olhando para essa coisa ilusória e transitória. Porque viemos por fé e não pelo que vemos. Viemos por fé e não por aquilo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Amém. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo ou deixemos. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Do tribunal de Cristo. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. As obras praticadas por meio do corpo.
quer sejam boas, querem sejam más. Isso é muito importante. Uma obra, né? Uma fé sem obra é uma fé morta. Mas que obra está sendo executada? Então, sempre, olha que interessante isso. Pelas obras praticadas por meio do corpo, encarnado que nós estamos. Aqui estamos encarnados. Então não é uma questão de negar a matéria, mas o que você vai fazer com ela? Essa é a grande sacada. O que você vai fazer com a matéria? Essa é a grande chave da história. E não se perder nas coisas efêmeras, como traz a Shah e a Ra. O ministério de reconciliação, traz aqui Paulo. Versículo 11, nós estamos em 2 Coríntios 5, para quem está chegando aí. Uma vez que reconhecemos o temor do Senhor, e qual é esse temor? De perder a conexão com Ele. Esse é o temor. De perder a conexão com Ele. Mais nada. E é o único, absolutamente o único que nós devemos nos ajoelhar e nos curvarmos. Mais nada e mais ninguém. Simples assim, como eu estou dizendo. É o único. E é um temor de perder essa conexão. Não é medo dele. Tem medo. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuremos persuadir os homens. Está falando do ministério da reconciliação. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês. Não sabemos, não estamos tentando novamente recomendarmos a vocês. Não estamos tentando novamente recombinarmos a vocês. Porém, estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, que não do que está no coração. Vangloriam das aparências, mas não do que está no coração. Lembre da pena de Maat. Lembra da pena de Maat? Do julgamento. Né? Nosso coração precisa estar mais leve do que uma pena. Livre de rancor, de raiva, de apegos. Livre, completamente livre. Um coração livre, leve. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservemos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange de tão grande que é. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, para uma causa maior. Para uma causa maior. Essa é a chave. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Estar em Cristo é nova criação. Criar a ação. Ação criada. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Aqui a gente precisa lembrar da passagem, uma passagem que fala sobre Adão e Cristo, né? Que é muito significativa, né? Adão, aquele que transgrediu, e Cristo, aquele que reconciliou. Então, nós temos os dois dentro. Os dois habitam dentro de nós, tanto Adão quanto Cristo. E nós precisamos entender isso. Essas transgressões, elas vêm.
Como esse vídeo da pulga que eu coloquei no meu canal. Você se acostuma com uma atitude. Essa atitude foi acostumada desde Adão. Olha que loucura, né? E as pessoas acham que são muitas gerações, são um pouco mais de 100 gerações, de Adão até nós. As pessoas não têm noção disso, por causa da multiplicação. Isso vai multiplicando. Então a ideia é que, como é muito longe de tempo e espaço, é que são muito mais gerações e não são. Então vai passando essas transgressões de uma geração para outra, de uma cultura para outra. Quando nós limpamos e purificamos algo de transgressão, vulgo os pecados de nós mesmos, ou se a gente auxilia com que o outro consiga fazer isso, nós estamos ajudando a toda a humanidade ao resgate dessa reconciliação dita aqui. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Isso é bonito. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha que lindo isso. Por amor a Cristo, suplicamos então, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha que legal essa chave aqui. Cristo é o quê? Puro amor. Ele deixou de ser justo? Não, ele era justo no amor. Nos tornemos justiça de Deus. Ele traz isso, essa conexão do amor e da justiça, conectado. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. E pelo que nos parece, Cristo não transgrediu e não pecou. Essa é a grande diferença de outros seres iluminados, de que ele já veio assim, teve uma vida longe de transgressão, como Adão antes da transgressão dele. Pegaram? Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cara, isso é muito bonito. 2 Coríntios 5. Palavras de salvação, graças a Deus. Escutar isso nos centra. Então, não nos perdermos nas coisas efêmeras, na matéria. Tampouco negar a matéria, porque nós estamos encarnados aqui. Limpar, purificar, o tempo todo está purificando. Muito bom. Se vocês têm perguntas, coloquem suas perguntas aí, que são importantes. Fazemos a conexão das 6 horas da manhã, que nós fazemos todos os dias. 6 horas é um veio energético importante, tá? Vamos fechar os nossos olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Respira fundo. Solta. Deus onipresente, Deus onipotente, Deus criador desse e de outros universos. Ó Geômedra do Geômedra, ó grande arquiteto do universo, Deus Pai e Deus Mãe, dentro e fora de nós, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar de obstáculos, dificuldades, confusões, distrações. Apesar das coisas efêmeras desse mundo, da matéria, do sistema que nos distrai, nós nos apresentamos novamente diante de Ti, Senhor, nessa manhã, para renovar nossa identidade, para afastar os pequenos demônios e sombras que habitam dentro e fora de nós, e fazer as alianças com o Espírito Santo, comungar o Cristo dentro de nós, Senhor.
mas sobretudo para nos colocarmos como servidor da tua grande obra. Pois essa foi, é e sempre será a suprema aventura de qualquer ser, Senhor. Tu és o nosso pastor e nada nos falta. Já deitaste-nos em verdes pastos, guia-nos em águas tranquilas e mansas e nos protege na vereda da tua justiça por tua espada, Senhor. Mesmo andando aqui em vales sombrios, no plano da terra, não tememos mal algum, porque teu cajado e tua vara nos consolam. E o único temor que temos é perder esse contato contigo, Senhor. Nus estamos diante de ti, revestidos com a tua luz, em ti, contigo e por ti. Nos apresentamos diante de ti para assumirmos a responsabilidade dos nossos atos, em pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes, e pedir a remissão dos nossos pecados. Pedir tua glória e tua paz. Que tua graça recaia sobre cada um que aqui esteja. Que possa ser multiplicado por 10, por 100, por 1000, por 10.000, segundo a lei do tal. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh. Purificai, 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 Senhor. Que tua luz desça agora, ilumine cada átomo nos nossos corpos. Que traga a lucidez à nossa mente, a pureza em nossos corações. E que ajuste as vibrações de todos os nossos corpos. Saudações na luz, a hierarquia superior. A Uriel, a Micael, a Gabriel, a Rafael, o arcanjos regentes dos 4 pontos cardeais. Saudamos aqui a Shah-Reahá, 7ª frequência de ti, Senhor, de ti que é o único Deus, das tuas 72 frequências. A Leuviahá, 19ª frequência, e ao arcanjo Rafael. Que essa trindade dê as mãos e faça aquilo que tem de ser feito, em nome de ti, Senhor, que foi, que é e que sempre será, o Senhor Iode, Rei, Vorre. Do ponto de luz da tua mente, Senhor, que flua a luz à mente dos homens. Do ponto do amor, que vem do teu coração, que flua amor no coração dos homens, que volte Buda, Cristo e Cristo na terra. Que o amor impere, que a justiça impere. Do centro onde a tua vontade é conhecida, guia as nossas pequenas vontades, os propósitos que os 144.000 mestres encarnados conhecem e servem. O centro que chamamos como raça dos homens, do centro de nós mesmos, cumpra-se o plano de amor e de luz e mure-se, cele-se a porta onde possa existir o mal. Que a luz, o amor e o poder se restabeleçam no plano da terra, dentro e fora de nós. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh. Respira fundo. Solta. Vai abrindo os olhos lentamente. Esfrega as tuas mãos. Muito bom, queridos. Assim é. Então, tem uma pergunta aqui. Você acredita ou alguém é salvo apenas pela palma? Palma ou palavra? É ou é a salvação? Salvo de quem é? Só ajeita isso aí, para a gente entender o que você está perguntando, meu anjo, que eu não consegui entender. Se você está perguntando, eu acho que é isso, né? Se alguém é salvo somente pela palavra, não. Não, somente pela palavra, não. A salvação vem de si mesmo. Não é? A salvação vem de si mesmo. A palavra desperta. A palavra, ela desperta.
A palavra, o outro, é um meio, né? Eu sou um facilitador aqui, por exemplo, pregando a palavra e estou facilitando, conectando, despertando essa consciência que Paulo trouxe com o ministério da reconciliação, que as pessoas possam se reconciliar com Deus, se reconciliar com o sagrado. Então a palavra, ela é um meio, é a vibração da vontade de Deus. Se fez a luz se fez o som, a palavra falada e escrita. Essa palavra é uma ressonância, ela coloca, não, ouvir a palavra somente não. É isso, ela desperta. Mas a partir daí a pessoa precisa se ver, se imaginar, trazer as formas, pensamento, começar a se enxergar. É o caminho do retorno. Para quem é 12 em 12, é a subida da árvore. Então, por meio da vibração, você se conecta. Você começa a se conectar, a vibrar, ressoar junto, né? Então, a palavra tem esse poder de nos colocar em movimento, colocar nesse movimento, ajustar o movimento, facilitar esse lugar. Mas a partir daí você precisa começar a se enxergar num outro lugar, com novos hábitos, novas condutas. E a partir dessa vibração é ação, mas é uma ação interna. Então a palavra, ela vai dar esse start, mas salvar, não. A palavra não salva. O que salva é a ação e essa reconexão. O que salva é a purificação, e a purificação é por ação. A salvação, salvar a ação, percebe? É uma ação salva. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Não. E é interessante essa pergunta que você está fazendo, que tem a ver com o que a gente conversou um pouco com John Wick ontem. Né? As pessoas acham que o templo é fora, né? Que é numa igreja e etc. O templo não é fora, o templo é dentro. O templo de fora é a construção da união de vários templos juntos. Se você não desperta esse templo dentro de você, essa é a verdadeira ação e a salvação que você está perguntando. Então muitas pessoas acham que simplesmente ir ao templo, à igreja, à sinagoga, o que quer que seja, aquilo vai salvá-la, né? Aquilo vai resolver a história. Tá ali, escutando. E não é. Tem um desajuste sobre tudo nisso. Porque a maioria tá ali naquele local durante 1 hora, escutando, e depois o resto das 24 horas do dia e dos outros dias, né? 6 dias. 7 vezes 2, 140. 7 vezes 4, 28. Nos dá 168 horas, se eu tô aqui com a cabeça boa ainda. Como é que faz, né? 1 hora ali, e aí mais 167 horas, o que faz? Percebe? É essas 167 horas que vai salvar alguém. O que você faz nessas 167 horas? Os seus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. É aí. Por isso a importância de novos hábitos, de novas condutas na nossa vida. Daquilo que está sendo pregado, ser executado. Por isso uma fé sem obra é uma fé morta. Muita gente acha que Paulo está falando de grandes feitos. Não, é a obra da sua própria existência, é disso que ele está falando. Da obra da sua própria existência. O que você está fazendo com a sua existência? O propósito, o sentido, essa conexão, a confiança, fiar com... O que você está tecendo com Deus, com Cristo? Qual é
concha de retalhos que você está fazendo aí, né? Como é que chama isso? Esqueci o nome agora. Tô com pátina na cabeça. Patchwork, né? Tem uma terapia chamada Patchwork, que é isso, né? Você costurar. O que você está costurando na sua vida? Como é que você está costurando isso na sua vida? Percebe? Qual é a costura que você está fazendo? É ação só. É a ação, cara, que vai salvar, né? E essa ação dessa purificação. A iluminação, ela se dá nisso. Algo que eu sempre trago aqui, e que acho que é significativo nós pensarmos nesse momento, é que a gente vive num mundo impuro. É só olhar, né? Não é só impuro de pensamentos. Tem bactérias, né? Patchwork, isso. Tem bactérias, tem vírus, a gente está limpando o sapato, limpando a casa, tomando banho, limpando o corpo. Peraí, mas e seu coração? Você limpa seu coração? Você limpa a sua mente? Está limpando você mesmo na qualidade de alma? Isso precisa ser limpo. Limpo, né? E protegido e fortalecido. Por isso, orai e vigiai. Não é vigiai e orai. É orai e vigiai. A ação. O que é a oração? Ora, orar, oralidade. Né? Uma ação conectada. É isso que vai trazer. Nesse sentido, nós vamos falar aí 12 lives a partir de hoje, até no outro domingo. Até na outra sexta, se eu não me engano, até dia 18. Nós vamos ter 12 lives falando sobre isso. A base de tudo. Qual é a base da espiritualidade? Qual é, né? São essas 3 primeiras lives. Hoje, quinta e sexta. Nós vamos falar só sobre isso. Sobre a base da espiritualidade. Para entender, nossa, que conduta que eu estou tendo, que conduta eu tenho que ter. Olhar isso. Falar qual é a base. Quais são os pepinos que estão aí. Eu olhar e falar o que eu preciso fazer. Então, esse é um que eu já estou falando aqui. No que você está dizendo. Ação. Colocar isso em ação. Não adianta. A espiritualidade, além da religiosidade e dogma, sair desse lugar de que eu vou para a igreja, vou para o templo, vou para a sinagoga e isso está resolvido. Só isso resolve. Não resolve. Não resolve. Essa é uma parte, talvez importante. Como disse ontem, durante 10 anos eu precisei ir para uma sala de aula e fazer plié e tandi para aprender o que era aquilo. 10 anos, mais que 10 anos. Chegou uma hora que eu não precisava mais ir para a sala de aula. Eu precisava praticar aquilo. Se você não pratica aquilo, você perde a mão daquela história. Em todas as áreas da nossa vida é assim. Para você ter domínio, controle e liderança. Isso é muito importante. Não importa se é na espiritualidade, se é na sua profissão, se são nas suas relações, na sua relação íntima, na sua parte financeira. Se você não praticar e colocar isso em ação, dominar, ter conhecimento. Domínio é conhecimento. Controle é a prática, é a ação do conhecimento. Aí você vai ter controle. E liderança é você jorrar para o outro. É você começar a liderar aquilo em você e no outro. Então precisa adquirir isso na espiritualidade. Então não é só ir. Isso é como você só ir para o trabalho. Você entendeu? Você é contratado e o que você está fazendo? Eu estou indo para o trabalho. Sabe o que vai acontecer? Você vai 20 anos ir para o trabalho. Ah, mas você progrediu? Porque quando você fala sobre a salvação, esse resgate, essa salvação, significa o quê? Tem alguém perdido num alto mar. A imagem é essa que vem. Está no alto mar perdido. Percebe? Vai se salvar, entende? Está lá. Tem um marzão embaixo, cheio de coisa que você nem imagina. Não tem barco. Essa é a imagem. Ou você está no deserto, no nada. E aí você tem que se salvar. Essa é a imagem. Como é que faz sem ação?
sem você dominar aquilo. Você vai ter que, entendeu? Mergulhar, entender o que é aquele lugar, buscar algum lugar. Cara, percebe? É uma ação. Não adianta. Você vai no... Aí você encontra um oásis, entende? Que você vai lá, fica lá 1 hora naquilo e aí sai para o deserto de novo. Como é que é isso? Precisa construir, cara. Precisa gerir. Você precisa gerenciar a sua espiritualidade, gerenciar as suas relações, gerenciar o seu trabalho. Nós estamos falando aqui, esse canal se presta por uma coisa só, de você ter excelência na sua vida, de você realmente evoluir espiritualmente, evoluir na sua profissão, evoluir nas suas relações, evoluir na sua parte material. São essas 4 grandes áreas que precisam estar comungadas, você precisa gerenciar isso, dominar, controlar e liderar a sua espiritualidade, a sua profissão, aquilo que você está entregando para o mundo, as suas relações íntimas e de amizade e a sua parte financeira, a sua gestão financeira, para que você possa prosperar e desfrutar desse plano. É isso que se presta esse canal, é isso que esse que vos fala logrou, né, conquistou, e ele está transmitindo para vocês. Simples assim. Por isso, sequência de 12 lives. Não percam. Não percam. 12 lives, cara. A partir de hoje. Até dia 18. Nós vamos ter 12 lives à noite. 3 para a espiritualidade, 3 para as relações, 3 para a profissão e 3 para a parte financeira. Olha que bênção. E nós vamos falar sobre gestão, vamos falar sobre a base. Qual que é a base disso? Para eu olhar e falar assim, uau, peraí, eu estou fazendo isso, estou executando ou não na minha vida? Caramba, o pepino está aqui, é isso aqui que eu tenho que mudar. Porque às vezes vocês estão olhando, estão náufragos, vocês estão olhando para a parada e não sabem. Fala, cara, mas eu tento aqui, não funciona, tento aqui, não funciona. É isso que eu vou estar trazendo, a base dessas 4 grandes áreas. Lembrei de um trecho antigo, nós estamos nas 2 plataformas. Ei, sejam bem-vindos todos, viu, queridos? Que lindo estar aqui com vocês. Lembrei de um texto antigo da Marina Colasanti, que se chama Eu Sei, mas não devia, sobre coisas que nós nos acostumamos com hábito. É isso. E aí não muda o hábito. Ontem perguntaram para o João qual foi o hábito mais difícil que ele teve de mudar. Foi a rotina dele, cara. Porque é isso, a gente se acostuma numa rotina e aquela rotina precisa mudar, né? E é isso. E aí ter paciência. PPP, primeiro passo possível. Olhar e falar, preciso mudar, eu estou em 1, tem que ir a 10. Não adianta ir para 10, tem que ir para o 2. De 1 para o 2. De 2 para o 3, do 3 para o 4. Isso é como você tirar ou acrescentar. Você não vai ter 1 milhão na sua conta, entende? Você precisa colocar o primeiro real. Primeiro real, depois os 5, depois 10, depois 20, depois 5, aí são 100, 100 vai virar 200, 200, e aí a roda começa a girar. Retirar a mesma coisa, como a Joyce Hitomi, que eu sempre trago como exemplo. Fumava o quê? 4 carteiras de cigarro por dia. Não era isso, Joyce? Não, era só 2. É muita diferença de 4 para 2, é muita diferença. Não fuma nada hoje. Nada. Por quê? Porque aquilo se tornou obsoleto, não fazia sentido. Não fazia sentido. Chegou uma hora, não fazia sentido. Qual o sentido, cara, de eu jogar fumaça para dentro do meu pulmão e soltar? Qual o sentido? Me fala o porquê. Foi essa a pergunta que eu fiz para ela. Por que você está fumando? Não sei. Falei, então, você tem que descobrir por que você está fazendo isso. Não tem porquê. Cara, não tem porquê. Pronto. Largou de um dia para o outro? Não é assim. Da mesma forma que você cresce, você decresce. Assim é. Você respira, você inspira entendeu? É assim que as coisas acontecem. Então foi reduzindo, cara. Estabeleceu lá 19 cigarros, ficou lá 3, 4, 5, 6 dias, 7 dias com 19 cigarros, depois com 18, com 17 cigarros, mais alguns dias, depois com 16 cigarros, mais uma semana, depois mais 3 dias com 15 cigarros, depois, não importa, fumou 30 anos, violentou esse pulmãozinho não sei quanto tempo, vai regredindo, pronto, largou.
Tornar obsoleto aquilo que não faz sentido. Exatamente isso. Ou aquilo que não faz sentido se torna automaticamente obsoleto. Aí começa uma mudança de hábito. Primeiro, olhar o propósito, o porquê que aquilo tá. Agora, se eu não faço as perguntas certas, por isso essas 12 lives, para que você faça as perguntas certas, como a Luzia Solange acabou de trazer. Onde está a salvação? Tem muita gente que não sabe, né? Eu estou respondendo aqui. Uau, caramba, mas eu faço isso na minha vida? Não. Então é isso que você tem que começar a fazer. Mudar esse hábito, trazer novas condutas. Não há mudança sem mudança. Para mudar, tem que mudar, senão a coisa não acontece. Por isso a sequência dessas 12 lives que nós vamos fazer a partir de hoje até o dia 18, tá? Para que você possa implementar novos hábitos e novas condutas. A Rita de Cássia, ela está no passado. Ela está chegando. Ela colocou aqui para a gente o versículo 17 do 2 Coríntios 5. Muito bom. Ela pergunta, acho que você está perguntando, né, Rita? Por que quando Jesus morreu, todos morremos? É uma pergunta interessante e importante. De tempo em tempo volta essa pergunta. Ela é bem interessante. Porque o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que morreu para todos. Então, porque quando Cristo, quando fala, né, e traz essa passagem, que Cristo morreu para a vida eterna, então, morrer para ressuscitar para a vida eterna, né? Tem a ver com essa passagem. Então, quem morreu morreu quem? Morreu o corpo de Jesus, né? E ali ficou claro, né, que aquele corpo habitava Cristo. Ontem eu falei sobre isso. Jesus não existe mais. Isso é uma distorção. Tem duas distorções que fazem, né? Confundem Cristo com Deus, né? E às vezes até Jesus com Deus, confundem isso. E confundem Cristo com Jesus. Jesus era um corpo que foi gerado no ventre de Maria, purificada, que foi por Gabriel, para poder receber a energia crística, pura, cristalina. Esse corpo não existe mais. É carbono, né? Ele virou carbono. É isso. Então, compreender que o que precisa ganhar a vida eterna não é esse corpo. Esse corpo ele vai padecer, como as coisas padecem. A vida efêmera. Não se perder na ilusão das coisas efêmeras. É isso que a Shah nos traz no dia de hoje. Exatamente isso. Então, morrer, descolar da cruz para a vida eterna, é tomar consciência plena e pura de que nós somos uma alma habitando esse corpo, como Cristo habitava aquele corpo chamado Jesus. Em vida, é isso que ele trouxe para a gente. E ele falou isso várias vezes. Me sigam, mudem suas condutas, mudem seus hábitos, observem isso daqui, reconciliem-se com o Espírito Santo, entendam o que é isso, pratiquem o amor e a justiça, esse é o caminho da vida eterna, etc. E ele falou isso. Batismo, se batizem, né? Recebendo e reconhecendo Cristo dentro de vocês, o Espírito Santo, próprio Deus vivo. Saiam de uma vida de transgressão, se purifiquem, etc. Foi isso que ele falou. Vocês querem milagres? Vocês não acreditam nem naquilo que vocês veem, quanto mais naquilo que eu falo, que não é visível. Ele falou várias vezes isso. Então tem a ver com a conduta, com a ação criada da gente. É isso que traz essa passagem.
sofrimento, as flechadas que ele levou, as lançadas que ele levou, carregar aquela cruz na Via Crucis, aquela coisa toda. Ele quis dizer, quis trazer, olha o sofrimento que está tudo aí, né? Olha o sofrimento que vocês estão passando e que não precisa passar. Olha o que vocês estão fazendo exatamente com aquele que está trazendo a palavra para vocês e dando o tom e o caminho daquilo que você precisa seguir. É isso, descolar da cruz. Então, em vida, não nos perdemos nas coisas efêmeras e transitórias, tampouco negá-las. Entender que nós estamos encarnados e que nós temos que espiritualizar a nossa matéria, espiritualizar qualquer matéria, esse microfone, tudo isso aqui. Quando eu estou falando a respeito do Espírito Santo, de Cristo, de tudo isso aqui, eu estou espiritualizando esses aparelhos e tudo aqui. Bom dia, Graus. Espiritualizar a matéria. E materializar o espírito. Essa é a junção da história, essa é a sacada. Materializar o espírito e espiritualizar a matéria. Percebem que lindo é isso? Jesus era isso aí, a personificação e o corpo de Cristo, a energia crística. Essa era a nossa civilização. E isso aí, exatamente isso. Da mesma forma que naquele corpo existia uma energia crística, nesse corpo, seu corpo, meu corpo, existe você. A qualidade de Cristo era uma, a sua qualidade é outra. A minha qualidade é outra, de cada um é única. Qualidade crística, cristalina, é a mais alta, cara, que existe. Por isso, Maria teve que ser virginada, né? Atomicamente virginada, para receber a energia crística naquele corpo que estava sendo concebido. É isso. E nós precisamos nos purificar todos os dias, que nem lava o corpo, lava a roupa, limpa o sapato, precisa limpar a mente, limpar o coração, e precisa estar se purificando o tempo todo. E mudando hábitos e condutas. Nós precisamos mudar hábitos e condutas na nossa vida. Precisa entender isso, entende? O que se faz nessas 168 horas semanais? Não é 1 hora na igreja, no templo. Você pode pegar 7 horas, entende? Dessas 168 horas. 1 hora por dia. Aí tá aqui, nós estamos aqui na live 502, falando da palavra, etc. E aí, o que vão ser as outras 23 horas do seu dia? Percebe? Por isso eu falo dos kicks. Precisa mudar hábitos e condutas. Precisa trazer essa espiritualidade em cada coisa que você vive durante o seu dia. Cada coisa que você vive. Cada pensamento. Cada relação. Cada projeto. Cada conexão. Trazer essa espiritualidade. Além de dogma, além de doutrina. Mudar o olhar. Estar conectado, reconectar. Isso é a verdadeira reconexão. Senão, não funciona. Senão a coisa não funciona. Simples assim. Pegaram, queridos? Uau, que lindo! Hoje, pela primeira vez, nós conseguimos verdadeiramente transmitir pelo Instagram e pelo YouTube. Quem que tá aqui comigo? Deixa eu ver. Aqui tá meio frágil ainda. Eu tô me entendendo com esse aparelho aqui. Vocês têm perguntas? Trago as perguntas. Da doutora Sukeko. Fala, Sukeko. Tudo bem? Minha filha é médica também. Não sei se é doutora médica. Tudo bem, Sukeko? Tragam suas perguntas, se vocês têm perguntas. Aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Lemos 2 Coríntios 5. É disso que nós estamos falando hoje. Sobre as coisas efêmeras, passageira e transitória. Né? Olhar e não se perder nas coisas transitórias. Nem tampouco negar a matéria. Por favor, repete a frase da Gestalt.
Ah, repito. Gestalt, a Rita está me pedindo para eu repetir que é chamada a oração da Gestalt, mas não é uma oração, né? É quase como se fosse, sei lá, a missão, o objetivo da Gestalt. Gestalt foi criada por Friedrich Perls. Ele tem um nome do meio que eu esqueci, que outro dia achei engraçado. Joseph, acho que é Joseph, não sei, enfim. Mas foi o Perls que criou a Gestalt terapia. E ela fala sobre você fechar processos. É isso que trata. Tem pessoas terapeutas que são gestaltianos, né? Eles fecham o processo. Isso é importante porque tem vários processos que ficam abertos. A pessoa vive algo e aquilo, ao invés de fechar, não, fica aberto aquele processo e a pessoa fica ruminando aquilo e pulsando. Então a Gestalt terapia faz com que feche os processos que você viveu. A Joyce entrou ali. Legal. E aí a Gestalt tem uma oração, tem uma frase famosa dela, que é o que a Rita está pedindo, que diz o seguinte, e é muito importante. Eu não vim aqui para atender às suas expectativas. Você tampouco veio para atender às minhas. Se nós nos encontrarmos, muito legal. Se não, nada a fazer. Nada a fazer. Ela ajusta, sabe? Você sai dessa condição de vítima, de se colocar como vítima do processo, não existe, nem de vilão de um processo. Você fecha o processo da história. Então, sejamos felizes para sempre enquanto durar, enquanto estiver aí. Então, vamos alimentar isso. Toda vez que eu falo isso, eu lembro do Jabor, que ele esteja feliz aonde quer que ele esteja, deixou marcas aqui, algumas contraditórias, controversas, não importa, mas deixou sua marca. E o Jabor falava que ele tinha casado com 4 mulheres, que era muito legal. E o texto dele era muito legal, disso. E na realidade ele teve uma única companheira, só que eles tinham um acordo de a cada 10 anos mudar completamente tudo. Todos os hábitos mudavam, amizades, mudavam a casa, às vezes de casa, né? Mudava a profissão, ou na mesma profissão em outra área. Cara, eles mudavam, a cada 10 anos eles mudavam tudo, eles tinham um compromisso disso. O novo, você entende? O novo traz o quê? Novo oxigenação, novo ar, percebe? Não tem jeito, gente. Se continuar com a mesma vida, na mesma toada, você vai continuar recebendo a mesma coisa. Por isso que é importante estar fazendo um novo esporte, novas rotinas. Isso é muito importante, de você ir trocando aquilo. A mesma coisa de forma diferente. E aí as coisas vão andando. Mas aí o que é isso? Vai te tirar da zona de conforto. Essa é a grande questão. Você vai sair da zona de conforto. E nós somos tecnicamente doutrinados para estar numa zona de conforto. O nosso corpo mesmo, que é a questão da homeostase, ele fica nos preservando de alterações. Ele regula, fica o tempo todo regulando e ele quer o quê? Um equilíbrio, que você fique naquela pegada ali. Quando você muda uma coisa, ele ressente. E aí nós, na qualidade de alma, sabendo de tudo isso que eu estou trazendo, nós precisamos romper a bolha, como eu falo, romper a bolha de novas condutas, de novos hábitos, para que a gente tenha uma vida nova. Senão, você vai continuar tendo a mesma vida. E como diz na palavra, não dá para você pregar um tecido velho num tecido novo. Você tem que abandonar o velho, obsoleto, tem que se tornar obsoleto. Olhar e falar o que é que está obsoleto na minha vida e que nem eu percebo. Por isso, a sequência dessas 12 lives que nós vamos fazer à noite, tá? À noite faremos essas 12 lives. Vamos testar algumas coisas ainda, mas talvez essa configuração de transmissão que nós estamos fazendo seja bem interessante, assim. À noite, 28, tá? 20 horas e 8 minutos. Nós faremos um ciclo de 12 lives, de hoje até dia 18, que eu acho que é sexta na outra semana, domingo da outra semana, não lembro. 12 lives.
3 lives em cada tema importantes na nossa vida: a espiritualidade, os nossos relacionamentos e a saúde, nossa profissão e objetivos de vida e a nossa parte financeira, a prosperidade financeira, tá? 12 lives aí, nos próximos 12 dias, uma maratona, que eu tenha força, envie muita luz para mim, para eu dar conta aí da maratona toda. Descansar a voz, descansar durante o dia, para que eu possa estar aqui às 5h02 e estar também à noite fazendo a live. Nós vamos continuar com a mesma pegada, provavelmente eu faça a live 502 direto, sábado, domingo e assim por diante. Até domingo, isso é um domingo. Então é isso, 18 domingo, tá? Se programem, divulguem para as pessoas. Tem um grupo na bio do Instagram, tá lá o grupo para você entrar, porque nós vamos estar entregando conteúdo pra caramba em relação a isso, tá? Em cada tema desse. Isso vai esclarecer, vai clarear para você o que você precisa mudar de hábitos e condutas nessas 4 áreas importantíssimas da nossa vida. Elas precisam integrar, né? Elas precisam ser integradas. Precisa ter propósito na parte espiritual, além de dogmas e religião. Nas nossas relações, construir verdadeiramente uma relação e ter hábitos saudáveis na nossa saúde. Compreender o que é isso. A nossa profissão é ter sentido nela, estar conectado com a nossa missão e propósito. Então, vamos falar bastante sobre isso. E a parte financeira, o que nós precisamos fazer com a matéria verdadeiramente para a gente prosperar. E o que fazer quando a gente prosperar? Como eu trouxe ontem com o John, né, sobre isso. Qual a diferença de 1 milhão e 10 milhões? Eu quero ganhar 1 milhão. Tá bom. E aí? Ganhou 1 milhão. Aí você vai querer ganhar o quê? 10 milhões? E aí o que era ambição vira ganância? Percebe? E aí é um problema. Nós vamos falar sobre isso. Porque chega uma hora que não importa se você tem 20 litros de oxigênio ou se você tem 100 litros de oxigênio, porque seu pulmão só precisa de X litros de oxigênio, percebe? O resto é excedente. Você vai fazer o que com o excedente? Percebe que é uma loucura isso? Nós falaremos sobre isso, sobre prosperidade financeira e o que fazer com essa prosperidade financeira, que é o mais importante. Não é, de novo, a preservação do meio ambiente que é o mote importante. A natureza não precisa de você. Estou falando aqui, claro, alguns ficam pé da vida quando eu falo essas coisas, mas é a verdade. A natureza, ela sabe se virar. Se você fica agredindo ela, cara, ela enche o saco, entende? Ela é que nem cachorro de pelo molhado. Faz assim, ó, e você já era. Ela se reorganiza. Natureza não precisa de você. Isso é uma soberba e ego do ser humano. Não precisa. O que ela precisa e o que nós precisamos é consciência de comunhão. De você entender que são organismos vivos e que precisa ter uma relação com eles. Olha que diferença, cara. Não é, vou preservar e salvar a água porque senão o ser humano fica sem água. Olha que doideira. Não. Eu entro em contato com a água porque é um organismo vivo que purifica o meu corpo. Eu, na qualidade humana, sou feito de água, 75%. Esse planeta também. Qual a diferença da água de dentro e da água de fora? Nenhuma. Então eu preciso comungar essa água. Preciso comungar esse ar, esse fogo. Isso muda hábito, percebe? Mas precisa mudar a crença que é limitante. Precisa ampliar a visão, precisa trazer consciência nesse sentido. Tudo isso nós faremos nessas 12 lives. Vou ampliar a consciência de vocês nessas 4 grandes áreas. Para quê? Liberdade. Você não vai fazer nada se você não tiver liberdade. Precisa de liberdade. Livre pensar. Livre querer. E tendo liberdade, saber o que tem que ser feito. Falei isso ontem na live. Que o maior ganho que eu tive nesses últimos
anos foi saber que eu já era livre. Porque eu sempre fui criado com liberdade, mas eu fazia mau uso da minha liberdade. Ter liberdade, ser livre, não é você poder fazer tudo o que quer e fazer de qualquer jeito. Não. Podendo, sendo livre e podendo fazer tudo que pode fazer, fazer aquilo que é necessário fazer. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Né? Tendo consciência. Posso fazer tudo. Apesar de fazer tudo, faço o que é necessário, o que é justo. Essa é a grande sacada. Então, foi o que eu falei, você precisa respirar 3 litros de oxigênio. E aí você tem 100 litros de oxigênio, e aí? O que vai mudar, cara? Percebe? Isso tem a ver com o poder. Então, peraí, vamos fazer as pessoas gerarem litros de oxigênio também, para não ficar dependendo de governo, de política, de nada, de religião, de nada. Depender de nada. Porque eu tenho o meu oxigênio. Acabou. Percebe? Eu tenho o meu patrimônio. Foi isso que eu saquei. Eu já trouxe isso uma vez. Com a questão da arte. Tinha uma companhia que tinha tudo. Companhia de dança. Tudo. Local de ensaio, bons bailarinos, bons espetáculos, etc. Tá? Mas dependia, cara, de empresa e do governo para projetos. E aí a coisa não funcionava, cara, porque hora tinha dinheiro, hora não tinha dinheiro, hora os caras queriam dar, hora não queria. O cobertor era curto. E eles deixam curto de propósito para você ficar dependendo da história. Liberdade é não depender. Você criar seu patrimônio. Liberdade nos relacionamentos é você ter uma boa gestão com acordos éticos, sabendo o que você está fazendo ali. E que aí você está comungando com o seu cônjuge, sabe? Vocês estão construindo, fiando, construindo uma coisa junto. E aí não depende de nada nem de ninguém, depende só de vocês dois. Mas tem que saber construir isso, senão a coisa não acontece. Então, ter isso, o patrimônio. Agora, uma vez que você tem o patrimônio, cara, você viver com 1 milhão, viver com 10 milhões, não vai mudar em nada na história, verdadeiramente. Chega uma hora que você já tem o suficiente. A pergunta é, o que vai fazer depois? Essa é a grande questão. Tá bom, eu quero um relacionamento. Bom, agora você tem um relacionamento. E você vai fazer o que com ele? Vai ter 2 relacionamentos agora? 3, 4 relacionamentos? Não, peraí, você não sabe fazer com um que você precisa ser feito na história. Aí eu quero, tem. Ah, eu quero um trabalho, uma profissão, tá bom, você tá aí. E aí, como é que você faz? Você domina, controla e lidera essa história? É disso que nós vamos falar à noite. Sobre a gestão, sobre a base dessas 4 áreas que são, cara, muito importante. São 4 áreas fundamentais que precisam comungar, precisam estar integradas. Se elas não estiverem integradas, não funciona. Elas não estão. E as pessoas, além de não saber gerenciar essas áreas, deixam tudo separado. Como se a espiritualidade tivesse separada das nossas relações, da nossa parte financeira e da nossa profissão, do nosso trabalho. Não está. Ela é parte dessas 3 áreas. A nossa profissão tem que ser parte dessas 3 áreas também. Ah, eu trabalho, eu estou em casa. Não, cara, você trabalha, você está em casa, você comunga tudo isso com a espiritualidade e faz isso prosperar. Aí está feita a coisa, cara. Não é uma coisa, faça uma coisa e deixe de fazer a outra. Não, integrar tudo isso. Integrar tudo isso. Entender qual que é a base e a integração dessas 4 grandes áreas. Nós falaremos sobre isso nesses 12 dias. Perguntas? Nós iremos para o aprofundamento. Tá? Vou responder mais algumas perguntas. Se você tem pergunta aí no Instagram,
Nós estamos nas duas plataformas de uma forma efetiva pela primeira vez. Estou muito feliz com essa nova pegada. Perguntas? Quem pergunta está com o cetro na mão, lembra disso. Tragam suas perguntas. Vou responder mais algumas perguntas. Que o universo me dê forças. Vai transmitir o aprofundamento aqui também? Não sei. Vocês querem que eu transmita o aprofundamento no Instagram? Porque é fechado. O aprofundamento, normalmente, ele é só para membros do canal do YouTube. Então, tudo isso que nós estamos falando, aprofundar. Né? De uma forma, fazer outras leituras. Então, descer um nível, mergulhar um pouquinho. Mergulhar um pouquinho. A gente pode transmitir o começo, talvez, seja interessante. Mas, se você se interessa por esses assuntos e quer aprofundar, então você precisa se tornar membro do nosso canal no YouTube, tá? E aí você vai ter o aprofundamento. Todos os dias, aprofundando. Ok, queridos? Se não tem nenhuma pergunta, vamos nessa. Que Deus dê força a todos nós nesses 12 dias. Exatamente. E além. 12 e além. São 12 que vai se transformar em 21. Olha que legal isso. Né? 12 que vai se transformar em 21. É exatamente isso. Que bênção. Água. Bora lá então, queridos. Nenhuma pergunta? Pergunta, como dizem a espanhol, pergunta. Mas foi profundo, hein? Adoro cartas aos Coríntios, cara. Como eu gosto das cartas aos Coríntios. Paulo foi muito feliz. Às vezes eu tenho vontade de pegar, sabe, cartas aos não, caramba, toda vez eu confundo isso. Cartas aos Coríntios, por exemplo, e ler só as cartas e destrinchando todas as cartas. Tessalonicenses. Cartas aos Tessalonicenses, né? E destrinchar. Carta a Timóteo, destrinchar, sabe? Gálatas e etc. Pegar as epístolas, né, de Paulo e ir destrinchando, sabe? Esméria, tudo bem, Esméria? Nós estamos terminando o programa hoje, que você possa estar amanhã aqui, a partir das 5 horas, nós estamos transmitindo, fazendo a conexão, a live das 5:02, lendo a palavra, lemos 2 Coríntios 5 hoje, falamos sobre essa questão da efemeridade e da vida eterna de Cristo, do ministério. Amanhã nós leremos Romanos 12, tá? Carretel e Romanos 12. Ok, amados? Então vamos para o aprofundamento, tá? Vamos para o aprofundamento, beleza? Vou fechar o link e abrir o outro. Acho que eu vou continuar transmitindo aqui no Instagram. Só vou fechar esse link aqui. Se você não é membro do canal, se torne membro do canal aqui no YouTube, para você ter o aprofundamento, tá bom, queridos? E para você também patrocinar o canal, para esse aqui que vos fala, que já está te patrocinando. Beleza? Muito bom. Beijo na alma. Até já já.